reduzir as todas. Quer dizer, outro tipo de reação é a chamada rancidez. Rancidez. Só que neste caso, química. A gente tratou antes da reação de rancidez produzida por uma enzima, que é isso aqui. A degradação dos triglicerídeos. Tá, e a reação de rancidez, que é química, ela é mais comum ainda. Então, esquece as enzimas. Então, a reação de rancidez química, também chamada de oxidação, né? Rancidez oxidativa. É a reação mais comum de alteração de alimentos. Conhece algum produtor que nós podemos visitar lá para os teus lados? Dentro que tem gordura é a reação mais comum. Eu tenho 2 clientes lá na firma que são, tipo, eu posso ver. Então a gente já vê por ali que afeta bastante óleos, azeites, vegetais, tem muito mais frequente em produtos de origem animal. Tem que ver. Um que é mais perto daqui. Peixe, pode ser de juí, tanto faz. E eu leite, poder laticínio, combinar um cara pra gente se encontrar. Tem o nosso vizinho lá, como que ela o Intra acontece? também. Porque, porra, eu e até cruzar, tá inviável, irmão. Como produto Mas é que final, até buscaria vamos dizer daí, assim, né? por que ela altera Tu pega um busão. negativamente? Porque os produtos gerados por essas reações Pegar busão, alteram de forma negativa pela presença de odores desagradáveis. Cheiro só ruim. pra mim isso. Então formam compostos químicos de aroma e odor desagradável. Por isso que é popularmente chamado de rancidez. Tá, mas como que ela acontece? Ela acontece basicamente pela presença de duas substâncias. Quais são essas substâncias? Quais são os substratos da reação? Ácidos, graxos. Dias atrás a gente falou que os ácidos graxos são divididos em 2 grupos, saturados e insaturados. Então, quem é o ácido graxo que faz parte dessa reação toda aqui? Os insaturados. Isso aí. Só os insaturados. Quem são os ácidos graxos insaturados? Aqueles que na cadeia têm dupla ligação entre carbonos. Aqueles que apresentam uma dupla ligação. A cadeia carbônica é composta de inúmeros carbonos, tá? Se apresentar uma dupla ligação ou mais de uma, ele é chamado de insaturado. Nos saturados não acontece reação de oxidação. Só nos insaturados. O que mais que precisa ter? Oxigênio, porque é uma reação de oxidação. Então essas duas coisas têm que estar presentes. O ácido graxo e o oxigênio. Beleza? Tá. Então vamos adiante. Vamos pensar assim. E começa. Início. Esse RHzinho aqui, ó, é o ácido graxo. Vamos pensar assim, o ácido graxo está aqui. Vamos botar com as mesmas letras que está aí na tela. Ácido graxo. Este ácido graxo, ele vai se decompor. Para iniciar a jogada, ele vai ter que produzir o que é chamado de radical livre mais o hidrogênio. Vamos tentar botar no quadro aqui a cadeiazinha dele. Então vamos supor que ele tem uma dupla ligação aqui. Ó. Se ele tem uma dupla ligação aqui, ó, ele é assim. Ele é assim. Então aqui vai ter um hidrogênio, aqui vai ter outro hidrogênio. Então como que inicia? Iniciação. Como que inicia? Olha, eu tenho que tirar o hidrogênio. Esse hidrogênio é tirado da onde? Um desses dois aqui. Então, um desses hidrogênios aqui vai ter que ser retirado fora. Retirado. Hoje a gente explica quem fez isso. Retirado. Tá, e sobrou o quê? Sobrou tudo menos hidrogênio. Então é como se a molécula toda estivesse ali e aqui não vai ter o hidrogênio, vai estar vazio esse lugarzinho.
Então essa estrutura toda, menos o hidrogênio, é chamado de radical livre. Talvez você já ouviu essa expressão, radical livre. Muito comum a gente ouvir, né? Então, o que é o radical livre? É essa molécula do ácido graxo sem o hidrogênio. Correto? Ó, ele estava aqui, bonitinho, completo, ficou sem o hidrogênio e o radical. Tá, e agora? Para seguir o baile, formar os compostos, porque até agora não aconteceu nada de alteração do hidrogênio. Não tem sabor ruim, não tem cheiro ruim, não tem nada ruim. Agora aconteceu muita coisa. Tá, só que agora esse radical livre, ele vai reagir com alguém. Vou botar ele aqui. Radical livre. Aqui é. Tá, ele vai reagir com quem? Oxigênio. Isso aí. Vai reagir com oxigênio. Isso que o oxigênio está na lista. Se não tem oxigênio, a reação parou por aí. Tá, aí ele formou o que agora? Formou uma substância. Essa aqui, ó. Então houve uma oxidação do radical livre. Então formou essa substância aqui na tela. Essa estrelinha em cima aqui, esse asterisco, significa que ele é um radical. Ele tem atividade de radical. Por que é chamado radical? Porque ele reage com qualquer outra substância para recuperar o elétron que ele perdeu. Certo? Essa substância formada é chamada de peróxido. Peróxido. Então, os peróxidos também são reativos. Ele também é reativo. Eles vão reagir com quem? Esse peróxido formado vai reagir com quem agora? Já que ele está com a estrelinha, significa que ele é reativo. Ele vai reagir com quem? Um outro ácido graxo. Que estava quieto no meio lá. Então esse ácido graxo foi decomposto num radical. Esse radical foi oxidado pela presença do oxigênio, formando então outra substância reativa chamada peróxido. Esse peróxido, mais reativo ainda, atacou outro ácido graxo. E formou quem mais? Formou na sequência outro radical livre e mais um radical que ali está colocado como um hidroperóxido. Tá, e esse radical vai fazer o quê? Se ele está com a estrelinha, significa que ele é reativo. Ele vai reagir com quem? Formando outro peróxido, atacando outro ácido graxo, formando outro radical livre. Reage com oxigênio, forma um peróxido, ataca outro ácido graxo. Veja que ela é uma sequência. Flechinha vem para cá, vem para cá, vem para cá, e vai ficar cíclico ali. Enquanto tiver oxigênio e ácido graxo, a reação do dia. Ou seja, alguém tem que interromper, senão ela vai continuar para sempre, até acabar com os reagentes. Quem é os reagentes? O ácido graxo. Tá, e no final? No final acontece o seguinte: esses produtos formados, eles começam a reagir entre si. Esse hidroperóxido e esse peróxido começam a reagir entre si e formam substâncias que são inertes, que não reagem com mais ninguém. Só que essas substâncias inertes, esses produtos estáveis, citados aqui, é eles que dão cheiro ruim e sabor desagradável. São álcools, quimicamente, né? São álcools, cetonas, aldeídos, são formados pela reação química entre esses produtos intermediários. Eles meio que reagem entre si e se decompõem, formando substâncias que dão cheiro desagradável, sabor desagradável. E muitas vezes tóxicos para a gente. Lembre-se que dias atrás eu falei, na nossa célula, a célula envelhece por oxidações, por processos de oxidação. E se nós comermos coisas que oxidam, pior ainda.
Então essas substâncias aqui, para nós, faz mal, porque acelera os processos oxidativos dentro do nosso corpo. E nos alimentos contêm características sensoriais. E algumas vezes produtos tóxicos. Então forma produtos tóxicos e produtos sensorialmente desagradáveis. Tá, mas aí surge uma pergunta que a gente não conseguiu explicar até agora. Como que começa esse negócio? Não é porque uma reação química tem tudo para acontecer que ela acontece. Sempre, sempre, sempre a gente aprende em química uma coisa. Sempre que uma reação acontecer, precisa o que a gente chama de energia de ativação. Ou seja, alguém tem que dar o pontapé inicial nesse negócio. A reação ela só acontece se tem um tantico de energia. Se não tem essa quantidade de energia, a reação simplesmente não acontece. Quem é que vai ceder energia para essa reação acontecer? Essa aqui. Para esse ácido graxo se decompor. Quem é que vai ceder energia para essa reação aqui? Essa ligação ser quebrada e liberar esse hidrogênio. Ou seja, para começar. Porque depois que começou, uma pausa, né? Depois que começou, o próprio processo se encarrega. Mas alguém tem que começar. Quando eu pego lá um grão de soja, a gordura dele, o óleo que está dentro dele, está zero de radical livre. Tem zero de oxidação. Lá dentro da vagem, está zero. Mas na medida que eu começo a tirar a vagem, amassar o grãozinho, extrair o óleo, a reação começa. Então alguém tem que... Tipo uma partida de futebol, alguém tem que chutar a bola primeiro. Né? Alguém tem que dar energia. Quem? São os chamados pró-oxidantes. E os antioxidantes, que a gente vê depois. Não deixa isso aqui acontecer, mas tem os pró, quem faz acontecer. Quem é pró? Quem é pró-oxidante? Luz. A radiação. Isso aí. Deixa eu pegar outra cadeira que eu estou perdendo tempo. Radiação. Radiação. Pode ser radiação ultravioleta, pode ser ozônio, pode ser. Não é radiação, mas podemos enquadrar aqui. Radiação infravermelho, pode ser luz visível. Essa que a gente vê. Mas, mesmo sem ter luz nenhuma, a reação pode ocorrer, porque outros fatores podem iniciar. Sem ser a radiação, quem poderia? Calor? Sim, o próprio calor. Quando a gente trata de alimentos, o calor é basicamente inerente aos processos de elaboração de alimentos. A gente vai assar, tá, fazer uma outra coisa, né? Aquecer de alguma forma, né? Então a gente está dando a própria energia, na forma térmica, calor. Vamos botar aqui, calor. Quanto mais calor, maior a chance disso aqui acontecer. Quanto mais luz, maior a chance disso aqui acontecer. Iniciar. Mais alguma coisa? Alguns metais. Metais, tipo ferro. Tipo ferro. Ferro. As enzimas ajudam. Por que elas ajudam? Porque na anterior aqui a gente diz que a enzima libera o ácido graxo. O ácido graxo, quando está solto, livre do triglicerídeo, ele é mais propenso a oxidar. Mas vamos ficar com esses aqui. Luz, calor e presença de metais. Então eles vão fornecer energia para a reação começar. E obviamente o oxigênio aqui vai ter a participação crucial, porque sem ele a reação simplesmente interrompe no início. Tá?
Que está cheio de fletinha, mas basicamente é a mesma lógica, tá? Está com os nomes aqui, tá tudo certinho, tá? Muito bem. Então, essa é uma reação que nunca é legal. Nunca é boa. Sempre é prejudicial à qualidade do alimento. Então, nós temos que fazer o seguinte. Como é que está citado? Nós temos que fazer o seguinte. Entender ela, quem favorece a reação e como eu posso frear. Como eu posso impedir que ela aconteça. Tá? Então, eu botei ali. Quais são os fatores que influenciam na reação? Primeiro, ácido graxo. Só acontece com os insaturados. Vamos supor, então, que nós temos dois produtos. Vou dar exemplo. Temos dois produtos. Manteiga. Leite. E óleo de soja. Dois produtos gordurosos. Qual que tem mais chance de oxidar? Qual que tem mais chance dessa reação estragar, de compor? Manteiga ou óleo de soja? Por quê? Outro chips. Lembre-se que os insaturados são esses aqui. Insaturados são aqueles onde só tem ligação. Não é por causa da ligação. Só que é exatamente por causa do tipo de ligação que é o óleo de soja que oxida mais rápido. Por quê? O óleo de soja tem maior quantidade de insatura. Por isso que ele é óleo. Senão ele seria manteiga, ele seria banha, ele seria ferro, seria gordura. As gorduras tem esses aqui. Os óleos tem esses aqui. Então, quanto maior a molécula aqui e maior a quantidade de dupla ligação, mais chance de oxidar. Correto? Outro produto, carne, gado e peixe. Os mesmos teor de gordura. Mesmo percentual de gordura. Então você vê, então mesmo, para comparar. Qual que oxida mais fácil? Qual que oxida? Qual que é essa reação aqui você dá mais facilmente? Carne de gado? Não. Óleo de peixe. Exato. Peixe tem mais insaturados. Então ele rança com mais facilidade. Ele oxida com mais facilidade. E não é pela presença de água, é por causa do tipo. Por causa do tipo de gordura. Do tipo de ácido graxo. Como o péssaro tá sendo. Triplo é muito raro, tá? Tá funcionando? 3 aqui em ligação existe. Mas é assim, muito raro. Ou é simples ou é duplo. Eu ia perguntar se tem alguma coisa a ver com a rigidez do produto. Não, peraí. Tem a ver com o chamado ponto de fusão. O que significa? Isso aqui, os saturados, tem um ponto de fusão maior. Ou seja, ele é sólido na temperatura ambiente. Tipo a manteiga, a banha de porco, manteiga de cacau. Elas são sólidas na temperatura ambiente. Porque o ponto de fusão dela é mais alto. Para eu derreter ela, eu tenho que esquentar. Tá, mas por que é mais alto? Porque tem maior quantidade de saturados. Os insaturados é o contrário. O ponto de fusão é mais baixo. Se eu pegar um óleo, por exemplo, de soja, eu boto ele na geladeira e ele continua líquido. Porque ele tem bastante quantidade de insaturados. Então a textura vem dali, tá? Se é sólido ou líquido, tá? Não tem nada a ver com a carne e tal, né? Beleza? Então, é o que diz ali, o tipo do ácido graxo. Muito bem. Toca pra diante.
concentração de oxigênio. Quanto mais oxigênio a gente tiver, maior é a velocidade dessa reação. Correto? Correto. Então vamos supor que eu tenho um pedaço aqui, ó, carne, ó. Peguei a carne de gado aqui, ó. Um alcatra de boi, ó. A metade dela é inteira, a peça inteira. E a outra metade é triturada. Então já deixa eu revisar. Moída. Qual que oxida mais fácil? Qual que estraga por oxidação mais fácil? Moída. Certo? Por quê? Isso! Maior área superficial, mais contato com o oxigênio. Está vendo aqui, ó. A carne moída apresenta uma superfície exposta ao oxigênio muito maior que a carne inteira. Porque tu expôs mais dela ao oxigênio. Então a chance dela oxidar é maior. Porque o contato com o oxigênio é mais. Então vejam que se eu quiser retardar isso aqui, é fazer tudo o contrário. Tirar o oxigênio. É o que geralmente se faz, né? Se eu tiro o oxigênio embalando a vácuo ou substituindo o oxigênio por outro gás, é o que se faz nos óleos, nos vinhos. Eu tiro o oxigênio e boto nitrogênio. Então, beleza, não vai acontecer a reação. Aqui, ó. O que é a margarina? Quimicamente. Todo mundo sabe, né? Mas quimicamente, o que ela é? Ela é feita de óleo. Mas por que ela é sólida? Isso aí. Alguém foi lá e fez isso aqui. Tirou essa dupla ligação e botou mais hidrogênio. Então, se a indústria faz isso, deixa de ter a dupla ligação. E isso aqui não oxida. Porque ele saiu daqui e foi para lá. Então a margarina não oxida. Se eu comparar a margarina com manteiga, a manteiga oxida mais fácil. Porque a manteiga ainda tem uma grande quantidade dessas aqui. E a margarina não tem quase nada. Só são aquelas margarinas alve, algumas coisas que o pessoal mistura leite junto. Aí muda de figura, né? Mas a margarina mesmo, aquela lá, que foi desenvolvida lá no início do século, ela é praticamente zero disso. De lubrificação. Então ela não oxida. Que mais? Água. Quantidade de água. A lógica é o seguinte: quanto mais água eu tiver, menos a reação acontece. Por quê? Se eu tiver bastante água, eu tenho pouco oxigênio. Se eu tenho um pedaço, um produto qualquer aqui, pedaço de carne, por exemplo, e tirar a água dele, ou seja, secar dele, tirar a água, o que vai ficar no lugar da água? O oxigênio. Então o produto seco oxida mais fácil. Então a água é o contrário, é a única reação, é a única coisa que estraga os alimentos que não depende de água. Vamos ver como é que o cara lá, o laticínio, faz leite em pó. Ele pega o leite, ele tem 80, vai 90% de água e seca. Deixa ele em pó. E bota ele aqui. Em pó. Bom. Então a gente diz, se ele é em pó, ele tende a oxidar. Tem bastante oxigênio. Aumentei isso aqui. A área de superfície exposta ao oxigênio. Porque eu tirei a água. O que a indústria vai fazer para evitar que esse leite oxide? Que ele rance. Que ele rancifique. A indústria faz o seguinte: pega essa lata e antes de fechar a lata, faz o seguinte: passa por dentro, por cima do produto, uma mistura de nitrogênio e gás carbônico. E esse fluxo expulsa quem daqui?
com oxigênio. Aí depois eles tampam. Então, até eu abrir esse lacre aqui dentro nós temos nitrogênio e gás carbônico. Esse leite em pó vai se conservar por décadas, enquanto eu tiver fechadinho assim. Nada estraga ele. Não tem enzima, não tem micro-organismo, não tem nada. A única coisa que vai estragar esse leite é eu ir lá e abrir. Aí o oxigênio vai fazer o caminho inverso, né? E ele vai vir para cá e vai expulsar de volta. E aí ele começa a oxidar. Ok? Então a água é diferente. Temperatura. Não está escrito aqui, mas vamos falar. Temperatura. Quanto mais temperatura a gente usar, maior é a chance disso aqui oxidar. Então, quanto menor a temperatura, menos oxidação vai ter. Show de bola. Então é só botar na geladeira e tudo certo. Botar no freezer e tudo certo. Sim, diminui, mas não para. Essas reações duras. Então, se eu pegar um peixe, que é muito provável que eu oxide, e botar dentro do freezer, ele só vai retardar, mas ele vai oxidar, ele vai avançar. Porque as enzimas estão lá e vão continuar, e esse processo vai acontecer mesmo dentro do freezer. Devagarito, como o gaúcho, mas devagarito. Qual é a outra coisa? Luz. Então, quanto mais luz eu tiver, maior a chance dessa reação acontecer. Por isso que muitos alimentos são embalados em embalagens escuras. Vão no mercado um dia, se lembra de olhar naquele, onde tem tipo um Zafari da vida, que tem bastante tipos de azeite. Escolha o mais caro que tem lá. E olha que tipo de embalagem é. Vocês vão ver que é ou lata ou vidro escuro. Nunca é plástico e nunca é vidro transparente. Por uma razão muito simples. Porque azeite de oliva não se usa antioxidantes. Então eu tenho que preservar o mais natural possível. Então se usa uma barreira contra a luz. Então embalagens escuras, manteiga, por exemplo, sempre com aquele papel tipo laminadinho, né? Com alumínio, né? Papel e alumínio, né? Para a luz não incidir. Mas então qualquer coisa, embalagem escura, está tudo resolvido. Não. A reação ela pode acontecer mesmo sem luz nenhuma. Tá? Mas a chance dela acontecer é maior se tiver luz. É mais rápido o processo. Isso tem alguma coisa a ver tipo, com medicamento que não pode ficar exposto à luz ou à temperatura? Não, porque dificilmente um medicamento tem gordura. Isso aqui eu estou falando em termos de gordura. Mas, bem lembrado, tem um detalhe. Oxidações, pessoal, oxidações acontecem com várias outras coisas, não só com gordura. Por exemplo, se eu tenho um chá, erva mate aqui, ó, vocês estão tomando mate. As pessoas dizem assim, a erva ficou velha, ficou ruim. Sim, mas ficou ruim por quê? Mas por que ficou velha? Alguma coisa aconteceu, né? Não é a idade dela o problema. O que aconteceu na erva que ela ficou ruim no passar do tempo? Oxidação. Oxidação. Gosto de velho, gosto de off flavor, você diz, né? Gosto de velho. Tá, mas esse gosto de velho tem a ver com a oxidação da gordura? Não, a erva mate não tem gordura nenhuma. É outras coisas que a erva tem que oxidar. Tipo os comprimidos aí que tu falou. Remédio, sei lá. Vinho. Embalagens escuras e a gente sempre aprende, né? Quem gosta de vinho, né? Sempre aprende a guardar em um lugar escuro. Levar para o pé da letra, enterrado. Chás, vinho, né? Aquelas cantinas, né? Fresquinha e sem luz. Se vocês um dia visitarem uma vinícola, vocês vão ver que as lâmpadas nunca estão viradas para as garrafas. As lâmpadas sempre estão viradas para a parede, para pegar só a penumbrinha. Porque a luz ela acelera. O vinho não tem gordura. Não é da gordura que nós estamos falando. É outra substância que eu preciso também.
Então, se a gente se livrar da luz, se livrar do oxigênio, melhor ainda, né? A gente preserva mais. E por fim, então, como que a gente vai resolver esse problema? Além de tudo que a gente falou até agora, tem a chance de adicionar algo, que são os antioxidantes. Então, tem inúmeros antioxidantes que fazem isso. Bloqueiam essa reação. Interrompem essa reação. No óleo de soja, que a gente tem em casa, se vocês olharem no rótulo, vocês vão ver que está escrito assim, antioxidante, ácido cítrico. O ácido cítrico não é um antioxidante, sim, só que o ácido cítrico ele faz o seguinte, ele se liga com isso aqui, ó. Ele se liga com metais, não deixa os metais ceder energia para a reação começar. Então, ajuda, né? Qual é o antioxidante também que a gente recém falou? Pouco antes do vitamina C. Eu posso adicionar vitamina C no óleo de soja? E ela funcionar como antioxidante? Hã? Não. Por que não? Não que ela não seja um antioxidante, mas por que eu não usaria nesses produtos? Porque a vitamina C é solúvel em água. Ela não ia se misturar com isso aqui. Então eu tenho que usar outra substância que é vitamina também. Não posso, né? Vitamina E. Então, se vocês olharem manteigas e tal, está sempre escrito lá, né? Adição de vitamina E, não sei o que. A gente acha que a empresa é boazinha e quer dar uma vitamina pra gente, né? Na verdade, não. Adicionaram lá para evitar a oxidância, evitar a oxidação. Então, existem produtos que são naturais, que são antioxidantes. As vitaminas, que eu falei, e muitas substâncias que são chamadas polifenóis, enfim, flavonoides e tal, que são antioxidantes. Ajuda na prevenção. Não resolve, mas ajuda. Em algum lugar está escrito aqui, por exemplo, os óleos naturais, por exemplo, óleo de rogerona, alecrim, esses óleos. Óleos chamados óleos essenciais. Essas substâncias, além de terem coisas boas para a gente, eles ajudam na preservação. Se tiver um tempinho de ler, por exemplo, assim, tem muitos trabalhos, conservação de peixe com óleos essenciais. Ao invés de adicionar substâncias químicas, antioxidantes, usar esses produtos naturais. Para carne, para embutidos, para peixe. E ainda os antioxidantes, aqueles que são produtos químicos mesmo. Eles são usados só para isso. Então existem vários. Citado aqui, é muito comum a gente ver esses nomes mais complicadinhos, né? PHD, nomes, né? Tem um que é nos óleos de óleo de soja e tal, usado, é TBHQ. É T-butilhidroxicoloeno. Não, hidroxiquinona. T-butilhidroxiquinona. Vamos ver isso assim. Mas na verdade é assim, qual é a ideia de usar uma ou outra dessas substâncias aqui? A lógica é assim, se o produto que eu vou adicionar, ele é exposto ao calor, tipo assim, olha, o peixe eu vou usar para carne e tal, eu tenho que assar, tenho que fritar e tal, eu vou expor a uma temperatura muito alta. O antioxidante usado, ele não pode se decompor com calor. Porque se ele se decompor, ele vai trazer prejuízo à saúde. Então ele é escolhido basicamente com essa lógica. E, obviamente, com a solubilidade dele nos óleos, ou na gordura.